Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de junho. Supremo Tribunal Federal decide que regras usadas pelo FNDE para o cálculo de cotas do salário educação são inconstitucionais. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Justiça determina que a FUNAI garanta segurança aos servidores indígenas no Vale do Javari, no Amazonas, onde desapareceram o jornalista Tom Phillips e o indigenista Bruno Pereira no dia 5 deste mês. Ministro Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE e toma posse no dia 16 de agosto. E no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, os desafios para garantir acolhimento e qualidade de vida para quem passou dos 60 anos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que as regras usadas hoje pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para o cálculo de cotas do salário educação são inconstitucionais. O salário educação é uma contribuição social devida pelas empresas destinada exclusivamente ao financiamento de ações voltadas ao desenvolvimento do ensino fundamental público. Os recursos do salário educação são repartidos em cotas, sendo os destinatários a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa contribuição é recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. 9 estados do Nordeste entraram com uma ação no Supremo questionando o cálculo utilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a ação, o FNDE se vale não apenas do número de alunos matriculados na região para determinar o repasse, como também considera o estado e município onde a verba foi arrecadada. Para os estados do Nordeste, esse critério causa descompasso econômico com outros estados e impede o seu pleno desenvolvimento. Já estados de outras regiões são contra, justamente por retirar deles um capital essencial para investimentos em educação. O julgamento começou em 2018, quando votou o relator ministro Edson Fachin, aceitando os argumentos dos estados. Ele ressaltou que a regra incluída pela Emenda Constitucional 53 de 2006 definiu que as cotas do salário educação devem ser distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas redes públicas de ensino. Ou seja, as regras usadas hoje pelo FNDE não são compatíveis com a Constituição. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a divergência aberta no plenário virtual. Só recordando, eu divergi do eminente ministro relator, julgando improcedente os pedidos formulados e declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados. Reitero meu voto. Na ocasião, a divergência foi acompanhada pelos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o relator. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento do relator. Uma emenda constitucional que teve uma finalidade redistributiva inequívoca. E não sendo a emenda constitucional inconstitucional, esse é o critério que, com todas as vênias e respeitando os entendimentos contrários, me parece que deve ser seguido. Por todo o exposto, presidente, eu estou acompanhando o relator para determinar que as cotas estaduais e municipais cabíveis a título de salário educação sejam integralmente distribuídas, observando-se tão somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma linear. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes fez questão de trazer alguns dados para mostrar a desigualdade existente entre as regiões brasileiras nessa repartição. Dados extraídos do sítio eletrônico do FNDE, demonstrando que os valores distribuídos no ano de 2020 para o estado de São Paulo, cerca de 5,4 bilhões, superam os distribuídos às regiões norte, cerca de 372 milhões, nordeste, cerca de 1,1 bilhão, centro-oeste, cerca de 1,3 bilhão e sul, cerca de 2 bilhões somados. As informações são estarrecedoras, revelando que apenas um estado da federação recebeu mais recursos
do que todas as demais regiões juntas. Gilmar Mendes, então, acompanhou o voto do relator. Julgando procedente a ADPF, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 15, parágrafo 1º da Lei 9424, 96 e 2º da Lei 9766 de 98. O ministro Nunes Marques seguiu o entendimento do relator. Já o ministro Dias Toffoli votou com a divergência. O plenário, por maioria, decidiu que a forma de cálculo de cotas do salário educação hoje é inconstitucional. A aplicação do novo critério de rateio deve valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. E a sessão terminou há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento dessa quarta-feira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão foi retomado o julgamento de embargos de declaração na decisão que reafirmou a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição assistencial para trabalhadores não sindicalizados. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que acompanhou o relator, o ministro Gilmar Mendes, que rejeitou o recurso. O ministro Nunes Marques votou em seguida, também acompanhando o relator. Em seguida, votou o ministro Edson Fachin, que abriu divergência. E depois, o julgamento foi suspenso com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. William. Obrigado, Marta. E o ministro André Mendonça foi diagnosticado com Covid-19. Ele está isolado, trabalhando de casa. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a notícia crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Eles não teriam comunicado a participação de Alan dos Santos numa motociata nos Estados Unidos. Alan dos Santos é foragido da Justiça brasileira. A notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, foi apresentada ao STF pelo líder da minoria na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores. O deputado alegou que tanto o presidente quanto o ministro não comunicaram às autoridades a participação do blogueiro Alan dos Santos, foragido da Justiça, na motociata de Bolsonaro com apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, no último fim de semana. A decisão da ministra Carmen Lúcia é comum nesse tipo de caso. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República avaliar o documento apresentado pelo parlamentar. A pedido da Polícia Federal, Alan dos Santos teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O blogueiro, que criou o site Terça Livre, é suspeito de envolvimento por atuação em organização criminosa, incitação a crimes e lavagem de dinheiro. Ele segue foragido no estado da Flórida, o que motivou o ministro do STF a pedir sua extradição. Ainda sobre o evento, o blogueiro chegou a tirar fotos com bolsonaristas, além de ter publicado em suas redes sociais um vídeo debochando da Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito. Mesmo diante de todos os registros, não houve fotos ou vídeos de Alan junto com o presidente Bolsonaro ou com o ministro da Justiça. Pessoal, agora acompanhando então a motociata do presidente. O presidente está falando ali agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 15 dias para o ex-senador Magno Malta se manifestar sobre a queixa-crime apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso contra as declarações do político. A queixa-crime foi motivada após o ex-senador fazer ataques ao Poder Judiciário e ameaçar a independência do STF. O prazo de 15 dias estipulado por Moraes começou a valer na segunda-feira. No próximo bloco, Justiça determina o retorno do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, de onde foi transferido em razão de supostas regalias na cadeia. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem
pela Constituição brasileira e por toda a legislação. A Justiça determinou o retorno do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, de onde foi transferido em razão de supostas regalias na cadeia. De maio para cá, ele já passou por unidades do Corpo de Bombeiros e pelo complexo penitenciário Jericinó. Desta vez, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o ex-governador deve aguardar o fim do processo disciplinar na unidade da PM, garantindo a ele o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016 por cobrar propinas em contratos públicos. A Justiça determinou que a FUNAI garanta segurança aos servidores indígenas no Vale do Javari, no Amazonas, onde desapareceram o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira no dia 5 deste mês. A FUNAI também deve retirar uma nota que publicou recentemente sobre o caso e evitar comentários que desqualifiquem a trajetória dos dois. A FUNAI publicou a nota no dia 10 deste mês. Afirmou que iria acionar o Ministério Público Federal para investigar a responsabilidade da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, por permitir que pessoas de fora da região se aproximem de indígenas isolados, sem autorização do órgão e sem a realização de testes de PCR para a Covid-19 e quarentena de 14 dias. A nota motivou reações de lideranças indígenas e a Defensoria Pública da União acionou a Justiça. Para a juíza federal, Jaísa Frache, a nota da FUNAI, no bojo de uma trajetória revelada pelo desaparecimento de 2 pessoas defensoras dos direitos indígenas, é violadora de direitos humanos, é inoportuna, é indevida e seu conteúdo não é compatível com a realidade dos fatos e com as normas em vigor. A magistrada destaca que a FUNAI, numa inversão de lógica, pretende atribuir à Univaja o desaparecimento de 2 pessoas e a elas próprias porque não fizeram teste de PCR e quarentena. Ainda de acordo com a magistrada, não há que se falar em acusar e desacreditar a instituição que está trabalhando de forma legítima pelos direitos de seu próprio povo, povos indígenas, que é a Univaja. O foco do problema, narrado nos autos, é o quadro de abandono e omissão, que está vitimando povos indígenas, seguido do desaparecimento de 2 pessoas que estavam legalmente na região, a convite de quem possui legitimidade pela lei, Constituição e pelos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. A juíza determinou que a FUNAI retire a nota imediatamente de circulação e também que durante o processo de buscas dos desaparecidos, a Fundação não deve adotar qualquer ato que leve a desacreditar a trajetória do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ainda segundo a magistrada, a Fundação deve adotar medidas urgentes, entre elas o envio de forças de segurança pública para proteger os servidores e as comunidades indígenas da região. A FUNAI informou que vem trabalhando intensamente nas buscas aos desaparecidos e que realiza ações constantes de monitoramento, vigilância e fiscalização na terra indígena do Vale do Javari para proteger os indígenas e coibir ações ilícitas. Ontem, a Polícia Federal prendeu o segundo suspeito, Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como dos Santos. Ele é irmão de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, preso na semana passada. Os dois negam qualquer envolvimento no caso. No Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça foi realizado o lançamento de 3 livros coordenados e prefaciados pelo ministro Vilas Boas Cueva. Ainda com os cuidados necessários para terminarmos de vencer esse vírus, estamos nos permitindo o congressamento físico para o lançamento de obras jurídicas imprescindível para o desenvolvimento intelectual de todo o mundo acadêmico, dos nossos operadores do direito.
O discurso do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi no lançamento de 3 livros que contam com a participação do ministro Vilas Boas Cueva. O evento foi no espaço cultural do tribunal e contou com a presença de magistrados, advogados e servidores. O livro Processo Civil Empresarial e o Superior Tribunal de Justiça tem artigos de 65 coautores com normas que disciplinam de que modo o processo civil deve ser estruturado para resolver questões relacionadas às atividades empresariais. É uma obra que procura criar um estudo dos casos mais relevantes sobre essa área do direito aqui, baseado nessa ideia de que é a partir do estudo de casos que você consegue realmente avançar no direito. Para ilustrar, a obra conta com 30 decisões de processo civil empresarial examinados pelo STJ. O número do acórdão é apresentado junto ao título de cada tema. Arbitragem, penhoras empresariais, penhoras de faturamento, intervenção judicial na empresa, homologação de sentença estrangeira, desconsideração da personalidade jurídica. São todos temas relacionados à atividade empresarial. Então, qual é o nosso objetivo? Fazer um panorama das decisões para que a gente agora, diante desse panorama, comece a perceber se há uma linha de coerência do STJ sobre os temas. Então, a disciplina está sendo construída ainda. Esse livro é um passo nessa construção. As normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para o desenvolvimento de boas práticas na administração judiciária estão nas 192 páginas da obra O Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, Administração Judiciária, Boas Práticas e Competência Normativa. O CNJ passou a ter um papel normativo fundamental para o sistema de justiça brasileiro e esse papel é pouco compreendido. Esse livro clarifica isso de uma maneira muito importante para o debate atual. O outro livro lançado é o Bill of Rights norte-americano 230 anos. A coletânea apresenta os desdobramentos e a influência da Declaração de Direitos de 1689 nas constituições modernas e nas jurisdições constitucionais dos Estados Unidos e do Brasil. É o documento que assegura as liberdades individuais, assegura porte de arma, até isso, né? O devido processo legal, enfim, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Nada mais apropriado do que lançar um livro que fala de direitos e garantias na Casa da Cidadania. Então, acho que é um encontro, é um alinhamento de estrelas, digamos assim. Na Casa da Cidadania, nós estamos a vivenciar o mundo acadêmico, produzindo obras para os operadores do direito, para a advocacia, para a magistratura e para a cidadania. Estamos a trabalhar juntos e unidos. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva de um homem acusado de contrabando na fronteira do Paraguai e que não foi encontrado para a realização da citação. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade, garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. Com a proximidade das eleições, os portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais vão ser atualizados para reforçar a segurança, o desempenho e a estabilidade das páginas. Para que esse trabalho seja feito, a publicação de novos conteúdos vai ser suspensa a partir das 8 horas da noite de hoje até às 8 horas da manhã de terça-feira, dia 21. Nesse período, as notícias vão ser veiculadas nos outros canais oficiais da Justiça Eleitoral, como o Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram e TikTok. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito como futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos 2 anos. A posse será no dia 16 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes vai suceder o ministro Edson Fachin. Já o ministro Ricardo Lewandowski foi eleito o novo vice-presidente da Corte.
Os dois vão comandar as eleições gerais deste ano. Em seu discurso, o ministro Alexandre de Moraes reforçou a transparência das eleições. A Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. Podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. E as Forças Armadas, instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário, no auxílio da realização e segurança das eleições nos mais longínquos rincões do Brasil. O presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, foi ao TSE e reforçou a competência da Corte Eleitoral para comandar as eleições. Tenho absoluta certeza que o sistema eleitoral funcionará com um grau de excelência ímpar, exatamente porque à frente do TSE estarão os novos eleitos e os atuais componentes. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decretação da prisão preventiva de um homem acusado de contrabando de cigarros na fronteira do Paraguai e que não foi encontrado para a realização da citação. A decisão foi da 6ª turma. O homem, que atualmente está foragido, foi denunciado pelos crimes de participação em organização criminosa, contrabando, receptação e instalação de radiocomunicador em veículo. A Operação Nepsis, deflagrada em 2016, investigou o esquema de contrabando de cigarros no Mato Grosso do Sul e crimes de receptação, falsificação de documento público, falsidade ideológica e corrupção. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa pedia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não havia contemporaneidade entre os fatos imputados na denúncia e o decreto de prisão cautelar. De acordo com o ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão que determinou a prisão preventiva possui ampla e suficiente fundamentação, demonstrando a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente por conta da gravidade concreta dos delitos. O ministro ressaltou que, segundo a investigação, há indicativos de que o grupo criminoso, do qual o paraguaio seria um importante membro, usa armas de grosso calibre, possui quantidade variada de membros com funções específicas e utiliza rotas diversificadas para escoamento de contrabando, com rede extensa de garantidores. O relator também observou que não houve modificação quanto à situação de foragido em que se encontra o acusado, não se justificando a pretendida revogação da determinação de prisão, que até o momento nem mesmo foi cumprida. Para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva, a 6ª turma denegou o habeas corpus e manteve a decretação de prisão preventiva contra o paraguaio. O Ministério Público Federal recebeu do município de Maceió um plano de trabalho para aplicação dos recursos federais recebidos por causa da situação de emergência provocada pelas chuvas no mês passado. O município de Maceió informou o MPF sobre o plano de trabalho que pretende desenvolver com os 6,5 milhões de reais repassados pela União em razão das fortes chuvas que atingiram o município em maio e fizeram com que fosse decretada a situação de emergência. A previsão é de que o plano de trabalho seja concluído em 180 dias e beneficie famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas. As procuradoras da República que receberam representantes do município recomendaram que fosse instaurado um portal da transparência específico para monitoramento desses recursos federais e também para ver a devida entrega dos insumos a essas famílias. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data é reconhecida pela ONU desde 2011, mas no Brasil, muitos idosos são vítimas de maus tratos e abandono. Ter acolhimento e qualidade de vida depois dos 60 anos ainda é um desafio. Dona Lair tem 71 anos e mora em Brasília, no Distrito Federal. Aposentada, ela se preparou para aproveitar a vida quando parasse de trabalhar. Dona Lair faz artesanato, pintura e atividade física. Considera que está mesmo na melhor idade. Essa movimentação, exatamente pelo tipo de pessoa que eu sou, muito ativa,
faz com que eu mantenha a minha qualidade de vida. Se não fossem essas atividades, assim, tipo, sabe, ficar parada, assim, só a cozinha, porque só sou eu e o marido, o apartamento não é grande, é fácil de controlar, eu já teria dado problema com a saúde, sim. Hoje no Brasil, a população é formada por 15,13% de idosos e 20,5% de jovens. Mas a tendência é que em 10 anos o país seja majoritariamente formado por idosos. No Distrito Federal, por exemplo, em 2032, o número de pessoas com mais de 60 anos será maior do que o número de jovens até 14 anos. E manter uma qualidade de vida na melhor idade é um desafio. Os idosos ainda são vítimas de várias violações de direitos e de maus tratos. De acordo com especialistas, o abuso ao idoso é um problema de saúde pública social que se agravou com a pandemia da Covid-19. As denúncias de violência e maus tratos contra idoso cresceram 59% no Brasil. Entre março e junho de 2020, foram mais de 25 mil chamados para o Disque 100, quase 10 mil a mais que o mesmo período de 2019. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o abandono é uma das principais violações de direitos contra os idosos, que sofrem por falta de cuidados básicos, como higiene e assistência médica. Os idosos também são vítimas da violência física, psicológica e até de abuso financeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.